Seja muito bem-vindo a mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio do Flopcast, o podcast que traz à tona as frustrações, quedas e falhas que moldaram o sucesso dos nossos convidados. Muito prazer, meu nome é Karina Rebeck e eu sou estudante do 4º semestre de Publicidade e Propaganda na Unigram. E eu sou a Luna Turato, também sou estudante do 4º semestre junto com a Karina. E no episódio de hoje teremos a honra de receber uma jovem empreendedora iviemense, foi difícil aprender a falar esse nome, apaixonada pela família, tanto quanto ama viajar. Jovem, empreendedora, empoderada. E dona da Cabana Choperia, Giovana Trevisão. Muito bem-vinda. Como Muito você obrigada. se sente fazendo parte do nosso primeiro episódio? Muito honrada e um pouco nervosa. A gente entende. Mas a gente também tá tudo Quero bem. agradecer o convite de vocês. Até quando a Lorenza me falou da ideia, eu achei incrível. Principalmente para a nossa geração agora, que sai da faculdade, já fica preocupada em querer arrumar um emprego. E calma, gente. Calma. Vamos devagar, uma coisa de cada vez. A gente, assim, a gente tava trocando uma ideia, assim, nos bastidores com a Gi. E, assim, ela é extremamente novinha, 22 aninhos, 22 aninhos. linda, você é muito Ai, bonita. muito obrigada, meninas. Lindíssima, super Lindíssima. carismática. E, assim, eu preciso começar, obviamente, pelo início. Me conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Como que surgiu essa ideia de empreender numa choperia? Você acordou de um dia e gente, acho que eu vou ser dona de uma choperia, e aí? Ai, quem me dera fosse assim. Bom, vamos lá, vou me apresentar. Então, sou Giovana, 22 anos, sou natural do Paraná, moro em Vinhema hoje. Aqui fica a 120 quilômetros aqui de Dourados, mas assim, Planaltina, uma cidadezinha muito pequenininha, acho que hoje devem ter em torno de 5 mil habitantes. E a minha família sempre teve muito contato com o meio comercial. Isso vem desde os meus pais. Eles também nasceram no Paraná, minha mãe em Planaltina e meu pai em Nova Londrina. Viemos de uma família muito simples. Meus avós eram produtores rurais, então meus pais sempre estavam ali na lida, trabalhando na roça. Minha mãe dirigia caminhão, dirigia trator. E depois que meus pais casaram, né, eles se mudaram aqui para o Mato Grosso do Sul. E a ideia de empreender, eu falo que veio mais da família do meu pai. Porque o meu avô, por parte de pai, ele, quando chegou aqui na cidade, também era produtor rural, mas decidiu investir nesse ramo comercial. Então, a gente atuava em autopeças, o setor de transportes, com transportadoras, Então, sempre já teve caminhões. Aquele pezinho no sangue ali de empreendedorismo. Exato. Igual meu pai fala, assim, um ovo em cada cesta. Então, a gente empreende, por exemplo, hoje nós temos a cabana. Mas a gente tem o posto, nós temos uma transportadora, estamos com um empreendimento novo, que eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai... Restaurante. Que chique. Vamos abrir lá. Depois Então, entraremos em detalhes sobre isso com depois. certeza. Mais spoilers. E aí, tudo começou ali no posto. Antes do meu pai assumir o posto, em 2014, ele trabalhava em sociedade com os irmãos. Então, ele era assim, trabalhava na roça também. Surgiu a oportunidade, ele agarrou o posto e falou, não, vamos tocar, e começou a me levar junto. Então, eu tô ali com ele desde que eu tinha 13, 14 anos de idade. Que eu comecei, meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi ali no posto. E meu pai não tem estudo, não fez faculdade, e a minha mãe, ela é formada em agronegócios pela Unigram e fez administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, os dois... As minhas maiores inspirações foram eles. E o posto começou a dar certo, começou a crescer, e a gente queria agregar algo ao posto para melhorar o movimento, dar uma visibilidade maior. E aí surgiu a ideia de montar uma choperia. Primeira choperia da cidade. Gente, que legal. Todo mundo ali já da área, já cresceu. Então, tipo assim, você já estava muito familiarizada. Às vezes a gente fica com muito medo de entrar nesse mundo de empreender, porque todo mundo fala que é sofrido, né? Gente, Mas é muito desafio. Eu imagino. Bom, me dando continuidade, já que você contou sobre a sua trajetória, qual foi sua maior inspiração para criar a choperia? Olha, essa sua pergunta eu já vim pensando em respondê-la, porque parece, assim, comum, mas é a verdade. São os meus pais. Meu pai é o meu maior exemplo de superação.
porque as coisas que ele passou eu vi quem ele é hoje. Muita gente tentou colocar para baixo e hoje ele se saiu muito bem. E a minha mãe é a minha maior inspiração de força, porque ela também teve que abrir mão de muitas coisas enquanto meu pai estava trabalhando para ficar em casa comigo e com a minha irmã. Então, são os dois que sempre me dão força, que me corrigem, que falam, não, assim tá errado, e você tem que fazer dessa forma que dá certo. E eles são as minhas inspirações até hoje e sempre serão. As melhores, na verdade. São. Às vezes a gente fica... As pessoas cobram que a gente tenha uma referência, assim, nossa, de sucesso, famosa, mas pra você ter eles como inspiração, como referência, foi a melhor coisa, porque você vivenciou muito daquilo Sim. com eles, viu de pertinho, viveu aquilo, e teve algum momento ali da vivência dos seus pais, nesse meio de empreender, de batalhar para conquistar suas coisas, teve algum desafio muito grande que você viu eles, essa saia justa de como passar por aquilo que te impactou e hoje você leva como uma inspiração ou leva como um aprendizado na sua vida? Sim, várias situações. Algumas a gente não comenta, né, porque envolve família e claro, tudo mais. certeza. Mas várias situações do dia a dia que eu via meu pai chegar em casa meio tristonho, às vezes ele ia assim pro banheiro, eu escutava ele chorar e hoje eu vejo como a nossa família tá. Graças a Deus, a gente tem uma vida muito estável hoje, muito estabilizada, mas foram muitos percalços, muitas quedas, igual você mencionou no início, muitas quedas para moldar quem eles são hoje. E a minha mãe também, gente, assim, eu acho que eu não tenho a força que eles teriam. Eu olho assim e falo, cara, é bom você ter pessoas para admirar. E eu agradeço muito a eles, porque eu sei que não é todo mundo que tem. Então, o fato deles quererem me aproximar do mercado de trabalho, sempre me incentivar, mesmo sabendo os desafios que como que você não vai admirar uma pessoa assim? Sem Sabendo dúvida. que você vai apanhar e tá seguro, né? Exato. Sim, exatamente. Exato. E assim, você falou dos desafios dos seus familiares que você passou. E os desafios na cabana, choperia? Nossa. Quais foram os principais, assim, que você lembra, pelo menos no início? Tipo, nossa, eu não imaginava que era assim, cara. Gente, o primeiro desafio, depois do projeto concretizado, eu acho que, sem dúvidas, foi segurar as emoções no primeiro dia que a gente abriu. Porque tava tudo pronto. A única coisa que a gente não tinha era o cardápio. A gente era, assim, uma folha sulfite. E eu queria deixar tudo bonitinho. Um desafio besta, né? Mas, pra mim, fazia muito... Eu fazia muito questão, né? Rotina do dia a dia. E aí, a hora que eu vi o povo chegando e eu abrindo os cardápios e pedindo porção... E aí, no mesmo dia que a gente abriu, o sistema deu pau. Não funcionava. É sempre assim, né? Gente do céu. Impressionante. Aqueles equipe perrengues também- de última hora. Ai, tinha hora que eu só entrava lá na cozinha, ficava escondida e rezava pra dar tudo certo. Porque no primeiro dia você abre, aí você não tem um cardápio bacana, depois o seu sistema cai e tá chegando gente. Aí teve uma hora que a energia acabou. Meu Parece que Deus! vem pra testar, gente, Exatamente. Né? Nossa Senhora. Coisas assim que a gente não consegue controlar. E depois vem os maiores desafios, que é você montar uma equipe sem ter aquela noção do que você precisa. Tem o desafio de você agregar o cliente, conquistar, entender os gostos. E isso foi uma coisa que eu aprendi. A cabana tem 2 anos e 8 meses. Mas é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Porque eu, naquela ânsia de fazer as coisas, eu não imaginava que esses processos demoravam. Então, para mim, foi muito desafiador tomar a frente do negócio. Na época, eu tinha 19 anos. Meu Deus! Estava estudando. Gente, Um novíssima. Um bebezinho. Você estudou, perdão, a interrupção, você fez qual curso? Eu fiz administração aqui na Unigram durante os 4 anos. Peguei um pedaço da pandemia, mas depois voltou presencial. Aí eu vinha todos os dias de ônibus. Chegava meia-noite, no outro dia cedo Nossa. trabalhava. E como que foi conciliar isso com faculdade, abrindo um empreendimento, passando por esses perrengues? Foi difícil, meninas, foi muito Olha, tem que difícil. ter um mental muito bem Muito bom. trabalhado. Tem. Eu comecei a fazer terapia, porque eu Ah, não tem tava que fazer. dando conta. Eu tava Tem que ficando Tem que fazer, eu maluquinha. também
façam um ano. Olha, É tem muito que fazer. bom. Maravilhoso. Façam Façam tarja terapia. preta, porque, né? A gente não pode... Uma medida mais Não pode ser perfeito, né? Não, eu não tentei ir pra base da medicação, gente. Fiquei só na minha terapeuta, maravilhosa. Eu também, por enquanto, só o máximo um fitoterápico ali pra dar uma acalmada no coração. Olha, guerreira, porque Eu fui eu pra- nem sou assim, empreendedora desse jeito e já tô tarja preta e você só no fitoterápico. Eu fui pra base da meditação também, já fui pra um outro Faz lado. yoga. Ai, eu gosto. Você faz? Adoro fazer, mas eu Sério? faço Que assim em casa, coloco no YouTube, fico lá meditando em paz. Gente, Conselho que saudáveis. bacana. Total. Que saudáveis. Calma, amiga. Muito saudáveis. Mas enfim, sobre o seu empreendimento. Teve algum momento que você olhou assim pra trás, ou naquele momento ali mesmo, que você pensou, não, gente, eu quero desistir. Você pensou em desistir, vou fechar tudo, não quero saber. Tipo, onde eu tava com a Teve. cabeça. Onde que eu tava com a cabeça de abrir uma Meu Deus, choperia? olha, Nunca eu que fui vai dar iniciar. certo. Gente, que vergonha, porque teve muitos. Se vocês falando assim, Conta, eu vou conta, lembrando, eu falei assim, gente do céu. Mas teve muitos. Como eu nunca trabalhei com esse ramo de bar e restaurantes antes da Cabana, a gente mexe com o chopp da Brahma. É o único e exclusivo chopp da Brahma. E a gente tem cervejas long necks, que é a Stella, a Corona e Heineken. Beleza, só fazer um merchanzinho assim. Da Brahma, se quiser me patrocinar, inclusive. Justo, é. Justo, certíssimos. E, assim, alguns clientes acabam passando um pouquinho do limite e vêm atacar a gente de uma forma que a gente entende a frustração em algumas situações, mas eu tava aprendendo, não tinha muito o que eu fazer. E aí, assim, me indispus algumas vezes com colaboradores, porque eu não sabia como comandar uma equipe, como fazer tudo funcionar. E aí, teve um dia que eu olhei e falei assim, cara, se for pra ser dessa forma, eu não vou aguentar. É muita pressão. É pressão da família, é pressão dos clientes querendo ali sempre cobrar alguma coisa. Alguns sabem falar. Não acho ruim receber críticas. Eu acho muito bom. Mas críticas Construtivas, né? exatamente. Mas é muito pesado. É uma carga de responsabilidade muito grande. Eu só tinha 19 anos. E eu fui aprender agora com 22 que tem coisas que eu não consigo controlar. E eu penso assim também, você tava e tá ainda numa fase, assim, numa idade que você tava se tornando mulher, Sim. tava se tornando empreendedora e também você teve que se tornar líder. E a gente fala muito sobre liderança, porque não é fácil você ser líder, né? Não, é Tem muito gente que tem difícil. esse instinto natural, mas pra nós, meros mortais que não temos, é uma coisa que você tem que aprender. E conta pra gente também como que foi desenvolver isso, né? Que você falou que ainda é um processo, né? Mas como que foi ali, qual momento que você percebeu que eu preciso ser uma líder, eu preciso ser mais firme, só depende de mim, eu tenho que comandar isso tudo e essas pessoas todas. Olha, quando você abre um negócio, hoje eu falo por minha experiência, você tem que saber de tudo que acontece. Então, lá a gente tem dois setores, bar, cozinha. Então, quando eu montei a minha equipe, uma coisa que eu sempre mantive na minha cabeça, eu preciso delegar funções. E isso precisa funcionar. Então, como que eu iria delegar alguma coisa se eu não sabia o que delegar, como seria feito? Então, eu aprendi todos os processos da empresa. Hoje, se precisar, eu vou para a cozinha, eu sei fazer as porções, eu sei tirar chopp, eu sei fazer os drinks, eu sei cobrar mesa, eu sei servir, eu sei fazer de tudo. Então, para você ser um bom líder, e não são todas as pessoas que conseguem liderar. Não é para todo mundo, porque é muito difícil. Então, para você ser um bom líder, você precisa entender como a sua empresa funciona. Você precisa adequar cada colaborador e na sua devida função. Porque se você colocar um colaborador em uma função errada, não vai funcionar. Vai dar certo. E você só sabe se ele é capaz de fazer isso ou não participando do processo. Então, diariamente ali. E liderar isso. E até hoje eu erro e acerto e vou continuar assim até... Em relação a esse processo de gestão em crescimento, hoje é só você gerenciando, ou você tem um gerente, ou você tem mais alguém ali que é teu braço direito, que delega junto com você, ou você passa algumas funções para você ficar um pouco mais relaxada? Como que funciona esse gerenciamento? Hoje eu tenho um gerente para me ajudar, ele já tá comigo, vai fazer, se eu não me engano, uns 3 meses. Ele veio de Campo Grande e toda a parte operacional é responsabilidade dele agora. Eu vou ficar mais no administrativo. Hoje eu posso descansar, consigo ficar em casa durante a noite, ficar mais tempo com a minha família,
Mas antes era tudo eu. Nós temos aluguel de chopp. Então, barril, 30 litros, 50 litros, chopeira, eu que levava. De vez em quando tinha alguém para me ajudar. Mas quando não tinha, eu ia pedir ajuda do cliente. 24 horas, Nossa, sim. E o que eu fico pensando também é choperia, é álcool, né? Então, como que é essa questão burocrática por trás de conseguir validação, não sei se é esse o termo certo, que você entra em contato para eles trazerem, tem toda aquela burocracia. Você fica com essa parte também ou você tem um advogado por trás? Como que funciona? Qual quesito você fala? Do álcool mesmo, da Brahma, essas coisas, para conseguir. Ah, tá. Vamos lá, então. Hoje, o meu fornecedor é a Ambev, aqui de Dourados. Então, eles que fazem todo o trâmite da logística para entregar o chopp para nós. Quanto à questão do álcool, por ser um estabelecimento vinculado a bares e restaurantes, já tem toda uma especificação que você precisa seguir ali. Sim. Por exemplo, eu não posso contratar menores de 18 anos, nem para lavar louça, nem para ficar na cozinha, porque o ambiente tem contato com bebidas alcoólicas. Então, pode acontecer de alguém fazer uma denúncia ou a própria pessoa denunciar. Então, a gente tem uma assessoria por trás disso, né? Nós temos o contador, que também é nosso advogado. Então, toda essa parte burocrática, ele que formaliza e passa pra gente. E é difícil, não é fácil. Até se adequar, questão de alíquota, imposto, tem tudo isso. Empreender no Brasil é bem mais difícil, né? É bem complicado. Por isso que muita gente não quer empreender, porque tem medo. Imposto, são muitos impostos que a gente paga. E não é só a gente, não. O CLT também paga. Então, gente, ó, eu até trouxe aqui, só um minuto que eu vou pegar para vocês. Claro. A gente é um Simples Nacional. Então, a gente paga vários impostos. PIS, CONFINS, ICMS, que no nosso estado é um dos maiores, 17% em cima da mercadoria. Nossa, ai que dor. É bastante. E o que mais? INSS e tem um imposto sobre a pessoa jurídica, que é só para as empresas. Pouquinha coisa, graças a Deus. Não, pouquíssimo, né, Brasil? Hoje eles facilitaram, coloca tudo numa guia única pra gente pagar, mas antes você tinha que ficar correndo atrás de tudo. E esse imposto parece pouco, mas é 6,5% que a gente paga em cima do nosso faturamento. Então, assim, eu tô falando aqui, parece pouca coisa, mas se você pegar determinado faturamento de uma empresa, por exemplo, uma empresa fatura 70 mil, só de imposto de arrecadação, ela vai pagar quase 6 mil reais. É coisa, sim. É muito Fora dinheiro. FGTS, DARF, entre outros impostos, custos escritoriais. Mas, assim, a gente busca levar... E eu quero até aproveitar o espaço aqui para influenciar os jovens que querem abrir o seu próprio negócio. Gente, abram. Procurem alguém que ajude. Façam o negócio de vocês, porque você desafia o mundo sendo empreendedor. Você desafia o mundo, você desafia pessoas, você conhece... tem contato com pessoas que você nunca imaginou. É um mundo totalmente novo. É um network muito grande. Eu imagino que o seu Exato. networking tenha aumentado bastante, né? Não só com Aumentou. pessoas de choperia, bares, mas no geral, assim. Aumentou muito. A gente recebe todas as classes lá na cabana, então a gente tem contato com a cidade inteira. E isso é muito bom. Mas é desafiador. Não é fácil hoje você empreender no nosso país. Pela gama de impostos que a gente tem. Dá uma desanimada, você acha, por conta dos impostos? Sim. Porque você citou 6 mil reais, eu já fiz as contas aqui. 6 mil reais, em muitas casas, é a renda de uma família que você tá dando pro governo, 100%. sabe? E eu acho que não é só a questão da dificuldade do imposto também. Existe a estabilidade do mercado. Com certeza. Existe- Estabilidade emocional também. Mas eu trabalho hoje na parte de comércio também. E eu vejo como isso é difícil, essa instabilidade de mercado. Às vezes uma coisa, tipo, no outro país, lá na China, impacta aqui. Impacta Sim. diretamente. Então, tipo assim, eu acho que essa parte dos impostos desanima um pouco, mas eu acho que todos esses desafios diários que não estão no seu controle, né? Eu acho que isso deve Impacta dar muito. uma desestabilizada. E eu queria saber como que você, tipo assim, lida com essas coisas.
Se alguma delas você aprendeu na faculdade, porque você fez administração. E a administração tá totalmente ligado, eu acho, né? E tipo, o que tem na faculdade que te agregou pra lidar com tudo isso hoje? Ou se, tipo assim, muita coisa você teve que aprender na prática? Porque, assim, a faculdade a gente aprende muito na teoria, né? Isso. Exatamente. E viver ali o pós... Aí eu queria que você contasse pra gente se tem muita coisa, assim, que você traz da faculdade ou você vivia na prática ali. Vamos lá. Eu fiz administração 4 anos. Então, nesses 4 anos, o incrível do meu curso, que eu falo para todo mundo, é o networking. Por que eu digo isso? Porque todo mundo da minha sala, todo mundo trabalhava. Todo mundo, não tinha ninguém que não tinha alguma ocupação. Então, um vendia brigadeiro, o outro trabalhava em loja de mecânica, um outro em aluguel de maquinário, um trabalhava no mercado. Então, a gente ali fazia a aula ser diferente, porque a gente trazia coisas da vida externa. Experiência, né? Exatamente. A gente trazia experiência para a sala de aula. E alguns professores maravilhosos também traziam essas nossas experiências para o contexto da aula. Então, eu consegui aproveitar muita coisa. Lógico que não tem nada melhor que a experiência, mas ali na teoria você consegue ter uma noção do que você vai enfrentar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de um dia sentar com um colega, trocar uma ideia, gente, aproveita, porque são experiências que vão ficar mais marcadas. E é muito bom, porque é tudo, pessoal, a maioria é da mesma idade, então você vê, não, eu tô pensando parecido, não, eu já tô vendo por um outro lado. Então, tem muitas opiniões, isso é muito bom. E também todo mundo ali acho que tá começando, né? Sim. Tá aquele momento que você pode errar, né? Porque na faculdade é o momento que você pode errar. E eu acho que tá todo mundo ali e trazer essas experiências, conversar. A gente sempre leva alguma coisa, né? Ai, não acho só muito isso. importante. Sim, acho importante. Não só isso. Quando você é jovem, a gente aqui tem 20, pouquinho, você tem 22 anos. A gente tem um privilégio muito grande de... A gente pode errar. Pode. É mais fácil para consertar o erro do que se você for alguém que é pai ou mãe de família, chefe de família, você tem filho, sustenta uma casa. Então, é muito mais difícil. Eu olho assim, meus pais, por exemplo, eles não podem mais errar. Não, eles Errar não têm essa tanto. chance, O que a né? gente pode errar, sabe? Aham. Então, Eles já aprenderam, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Tem pessoas ali que dependem de você, né? E já entrando assim nesse gancho, quando você resolveu começar a choperia, os seus pais ali, eles foram, estavam lado a lado com você. Hoje em dia, eles continuam ali ou acabou que ficou mais pra você? E tipo assim, você ainda é jovem, né? Tem filho, essas coisas. E o quanto dessa experiência deles e da presença deles ali te ajudou a ser mais focada, mas também a se cobrar. Porque tinha pessoas ali que já passaram por aquilo, e pessoas que a gente ama, que a gente importa. Então, quanto isso influenciou a você mesmo, no que você se cobrava, no que você sentia? Por incrível que pareça, influenciou de uma forma muito positiva. Porque eu vejo assim, não são todos os pais que veem o filho e incentivam eles a fazerem alguma coisa. Tem muitos pais, e alguns colegas contavam essas experiências na sala, que ele chegava com a ideia e falava, não, isso não vai dar certo, pode esquecer. Então, meus pais, eles nunca foram assim. A gente sempre foi, vamos sentar, vamos calcular se dá certo. E no início, eles estavam junto comigo, né? Ajudaram a montar, ajudaram a comprar algumas coisas. Depois que ficou pronto, eu fui seguindo sozinha. Meu pai foi me dando mais liberdade. Então, eu consegui dosar o que precisava ser feito, o que seria melhor. Mas até hoje, quando eu tenho dúvida em algumas negociações, eu recorro ao meu pai. Falo, o que o senhor acha? Dá para fazer? Não dá? Então, eles sempre estão ali. Se eu precisar, eles estão ali. Eu acho muito bonita essa relação, acho que a Alana também, essa relação de respeito e de companheirismo que você tem com seus pais. Porque, assim, é muito comum também você ver filhos que crescem e aí deixam um pouco de escanteio. Então, é muito bonito, é admirável essa relação que você tem com seus pais, que é seu pai, mas ao mesmo tempo tem esse respeito e você não é um amigo que tá ali aconselhando, como você negócio. como um pai, mas também como uma pessoa experiente da área. Você falando assim, às vezes eu chego e pergunto pro meu pai. Passou muito essa ideia de que, assim, pai é pai, mas ele também tá ali como uma referência, como uma pessoa da área super experiente que você respeita muito. E você falou isso desde o começo e realmente é muito lindo, porque não são todos os pais que estão dispostos
a deixar você viver e às vezes até quebrar a cara sozinha, né? Pra deixar você caminhar com as próprias pernas. Uma coisa muito bacana que eu vejo, assim, dos meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, quando ele assumiu o posto, eu tinha de 13 para 14 anos, se eu não me engano, cara, eu queria ficar em casa, eu estudava durante a parte da manhã, eu queria ficar em casa, assistindo desenho, assistindo TV. Hoje, eu já vejo que isso foi muito bom, porque sempre que eu tava ali parada, eu falei assim, ó, vamos trabalhar, vamos a posto, vamos aprender alguma coisa hoje. Então, eu sempre recebi uma carga de responsabilidade alta desde muito cedo. E isso foi muito bom, porque aí eu comecei a entender o valor do dinheiro, eu entendi o que era trabalhar, comecei a ser remunerada, guardava ali o meu dinheirinho. No posto, eu aprendi de tudo, como eu falei, a gente tem que saber todos os processos. Então, abastecer, calibrar, lavar para-brisa. Aí depois eu comecei a ficar no caixa, depois eu comecei a fazer partes bancárias. E aí minha mãe veio também, porque ela é todo financeiro hoje. Ele não faz nada sem ela. Os dois trabalham juntos. E a primeira coisa que eu comprei, que eu paguei com o meu salário, quando eu fiz 18 anos, foi minha carteira de habilitação. Então, eu pude entender o que é trabalhar. É muito bom. Porque, assim, às vezes, tem pessoas que crescem nesse meio, que o pai, às vezes, tá vendo você parada ali e vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa. As pessoas crescem um pouco traumatizadas, um pouco, tipo assim, cobradas. Levam isso por um lado negativo. E você não, levou isso totalmente pro lado positivo e isso te agregou muito. E como que... você falou que tem irmãos, né? Tenho uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova. Hoje é assim com ela também? Você vê diferença na reação dela com os seus pais em relação a isso? E agora tem você também, que também é empreendedora e muito nova. Você vê alguma diferença de como você era antes, criancinha, e tava ali nesse meio Sim. e com ela? Gente, eu acho que é muito diferente as gerações. Quantos anos você tem diferença? 5 anos. Um beijo, Laura. Ela tem 17, eu acho. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17. Hoje, ela mora aqui em Dourados, tá fazendo o 3º ano aqui. E eu vejo, ela sempre foi muito mais calma que eu, muito mais atenciosa que eu. Eu vejo uma diferença, mas eu acho que eles tentaram se adequar à forma de cada uma. A minha irmã, hoje, ela não quer saber de empreender, ela quer fazer medicina. Então, ela nunca gostou muito, assim, de ir lá no posto. Ela ia porque o meu pai chamava, mas ela nunca foi o forte dela. Então, ela partiu para uma área totalmente diferente. E os meus pais estão ali incentivando ela o tempo todo. Mas eles sempre lembram, falam assim, olha, estuda, valoriza, porque não é fácil. Você tem que correr atrás das coisas, a gente está aqui para te apoiar, mas só você que pode fazer isso por você. Tem uma diferença, mas... até mesmo, eu acho que por conta das gerações. Sim. Eu acho que na nossa época, 14 anos, a gente estava assistindo desenho. Hoje o mundo está tão frenético, andando tão rápido, que hoje as meninas de 14 anos estão muito mais avançadas. Muito mais, meu Deus. Né? E a gente não vê até que ponto isso é bom, até que ponto isso é perigoso. Mas é diferente. Pra ser muito bom, né? Se a pessoa souber souber usar, né? Engajando aqui, como que você equilibra a sua vida pessoal, minha querida? Meu Deus, ela é novinha, você ela pensa de manhã, assim, tudo de manhã aquilo. Gente. Como que você viaja? Como que é? Viajo. Como que é? Olha, por 2 anos, eu tive que abrir mão de muita coisa. Momentos em família, momentos com o namorado, com os amigos, festas, aniversários. Mas depois eu consegui conciliar. Não sei como. Eu acho que assim... Foi se moldando. Foi isso, foi se moldando, foi rodando. E aí eu consegui tirar um tempinho para ficar com a minha família, consegui tirar um tempinho para aproveitar o final de semana. E é aí que entra a inspiração dos meus pais, porque eles também passaram por isso. Meu pai ficava a semana inteira fora. Quando tinha alguma festinha da escola ou aniversário meu da minha irmã, tinha vezes que ele não conseguia chegar na hora, mas ele sempre estava ali. Então, ele fazia de tudo para estar com a família. E ele abriu mão de muitas coisas, minha mãe também abriu mão de muitas coisas. Então, eu falo assim, cara, se meus pais, daquela época que tudo era mais difícil, abriu mão de tanta coisa para ter sucesso hoje, para ser quem eles são, para estabelecer um nome forte... por que eu também não posso passar por isso? Nada é fácil.
O mercado de trabalho exige isso, gente. Não adianta, para você ter o equilíbrio, primeiro você tem que abrir mão das coisas. Você vai ter que abrir mão, infelizmente. É pisar ali no freio, Isso. é focar pra depois colher frutos, né? Eu não quero parar tão cedo, não. Eu quero conquistar muita coisa ainda. Sangue nos olhos. Tô. Porque Nova, com sangue precisa, nos olhos, gente. certíssima. Nossa, é muita inspiração agora até pra mim, tá? Muito. Eu quero inspirar mais jovens a serem empreendedores. Cara. Porque a gente tá no auge da idade. E você pode ter certeza que você alugou um triplex na minha cabeça e na cabeça Ah. dela. Não, A gente sem vai dúvida. ficar assim, refletindo, gente, ela tá certa. Às vezes a gente coloca tanto empecilho na frente pra começar. É melhor você começar e você vai aprendendo ali. Mas você já foi, né? Pra finalizar, qual conselho você quer deixar pro pessoal que tá assistindo aqui? Levando em consideração que muitos jovens vão assistir, muita galera assim da nossa idade aqui. Da sua. Um conselho que eu daria... Ai, eu sou tão nova pra dar conselho, gente. Mas olha, a sua Mas é um experiência não diz conselho isso, bom. não. Na verdade, você já deu vários aqui ao Você longo deu do inúmeros, podcast, mas um assim que você deixaria... É isso, que você gente. leva até pra você. Talvez até te falaram e te marcou. Olha, eu vou contar... Dá tempo de contar essa última situação? Claro. 5 minutinhos. Claro, com certeza. Quando eu falei para alguns colegas do meu pai que estavam lá em casa que eu ia cursar administração, me colocaram bem para baixo, muito para baixo. Falaram assim, mas você vai fazer administração? Por que você não faz uma medicina, um direito? Vai fazer um curso que a pessoa não sabe o que é da vida? Isso eu tinha 16 anos e lembro até hoje. Nem sou rancorosa. Mas marcou. Marcou demais. E aí eu peguei e fiquei com aquilo batendo na minha cabeça. Me formei, abri o meu negócio e hoje ele é meu cliente. Nossa, que plot twist. Essa é a volta por cima que eu queria na minha vida. Ele veio, me agradeceu, mas acho que ele nem lembra disso. Provavelmente. Mas o conselho que eu tenho é assim, quando vocês começarem a engrenar, vocês começarem a ver que as coisas dão certo, vocês não precisam falar nada. A gente tem que trabalhar em silêncio, porque o nosso sucesso é quem vai fazer o barulho. E isso vai incomodar muita gente. Nossa, Nossa, que... isso vai incomodar Nossa muita Senhora. gente. Escrever. Eu vou escrever na Pode legenda. escrever Vamos isso, colocar na gente. legenda. Vamos colocar na legenda, por favor, na nossa foto que a gente vai tirar depois e postar no Instagram do podcast. É uma Nossa, frase que lá em Realmente, casa... Porque às vezes você tá ali no silêncio, fazendo suas coisinhas, ninguém coloca olho gordo nem nada. Depois, a hora que você tá brilhando, surge gente do além, né? É o famoso, sempre acreditei em você. Sempre acreditei em você. E inove, gente. Tragam inovação, tragam coisas novas, porque as pessoas gostam. As pessoas querem experiência. O valor é coisa à parte. Hoje as pessoas querem experiência. Muito, 100%. muito, muito, muito obrigada. Nossa, sem Eu que dúvida, agradeço. foi um primeiro episódio excelente. Que todos sejam assim. Total. Se Deus obrigada, quiser, amém. Muito feliz de ter recebido uma mulher jovem, bonita. maravilhosa, né? Que às vezes colocam a gente como um padrãozinho. Daí, ó. Foda. Ixi, isso aí... Nossa, esse padrão... eu imagino. Gente, Nossa, eu nem imagino. é um assunto tão chato, né? Acho que você, na A verdade, pessoa... é uma quebradora de padrões. Até. Não, eu falo assim, a pessoa fala, ai, é padrão, não precisa disso. Cara, se a pessoa tem privilégios, tudo bem. Ou ela pode aprender com isso, ou ela pode ser qualquer. Exatamente, usou o termo certo. Muito, muito obrigada, Gi. Muito Eu que obrigada. agradeço, Quer meninas. divulgar a cabana? Gente, Cabana Choperia, na cidade de Ivinhema. Trabalhamos com o chopp da Brahma, tá? Caneca ultra congelada. A gente tem um congelador lá que deixa lá menos 30 graus. Então o chopp tá sempre gelado. Temos vários drinks, várias porções. Segue lá no Instagram, Cabana_Choperia. E vai fazer uma visitinha lá. Essa semana do feriado vamos ter show quinta, sexta e sábado. Nossa! O convite está estendido para todos. Muito obrigada. Até pra nós. Com Até pra nós certeza, aqui. queria muito Por que vocês fossem. Ai, Muito, que eu tiver a muito oportunidade, obrigada. com certeza eu vou lá conhecer. Vou esperar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Flopcast. Né? Nos acompanhe nas redes sociais. Que tenha no nosso agregado canal do YouTube. muito pra vocês, porque pra gente com certeza agregou. Demais, 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 demais. Muito obrigada, gente. E é isso aí. Obrigada.